E o que a parábola do bom samaritano ela vai nos ensinar? Hoje o tema que a gente vai falar em específico é sobre a improdutividade da religião contra a missão da igreja. Porque existe algo que luta contra a missão da igreja do Senhor Jesus, e isso se chama religiosidade. A religiosidade luta contra a missão da igreja. Por causa da religiosidade, muitas pessoas têm deixado de cumprir o seu chamado. Por causa da religiosidade, muitos têm deixado de cumprir a sua missão e têm vivido um evangelho só de aparência, conforme o texto que nós lemos aqui. Passou 2 religiosos ali, mas nenhum desses 2 ajudaram aquele homem que precisava ali de uma ajuda, de uma mão amiga ali estendida para poder socorrer ele naquele dia. Lá em Mateus 24:12 vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vivemos em uma época, em um momento, não só aqui no Brasil, não só aqui em Porto, mas no mundo afora, aonde nós vemos que o amor das pessoas tem se esfriado, que as pessoas não têm tido mais compaixão para com o próximo, que as pessoas não têm mais se importado com o próximo. O amor de muitas pessoas tem se esfriado, mas não de todos, porque eu sei, que principalmente aqui também tem aqueles que ainda estão, com compaixão, que compadece, pelo próximo. Mas o que o Senhor Jesus falou em Mateus 24 foi um alerta. Ele falou: muitas pessoas vão se esfriar, muitas pessoas vão esfriar o amor pelo próximo, não vão se importar mais pelo próximo, vão olhar só para a sua vida, olhar só para si mesmo, importar só consigo mesmo, e se esquecer dos outros, se esquecer do próximo. E nós, igreja Casa da Bênção, não podemos ser uma pessoa que só olha para o nosso próprio nariz, que só se importa consigo mesmo, mas nós precisamos olhar para a parábola do bom samaritano e ter esse grande exemplo como um grande reflexo na nossa vida. Então a parábola do bom samaritano, em primeiro lugar, ela mostra um sistema religioso, um sistema frio, um sistema indiferente com um plano de Deus. A palavra fala que passou ali, o sacerdote ele olha para aquele homem ali em situação difícil e ele passa distante, ele se afasta. Depois do sacerdote vem o levita, olha também a situação daquele homem, necessitado de misericórdia, necessitado de compaixão, mas também o que? Passa distante, Então, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, em primeiro lugar, ela mostra isso: um sistema religioso, um sistema frio, indiferente com o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Salvar vidas, salvar pessoas, resgatar pessoas. Certa vez Jesus ele olha para a multidão e ele fala, essas pessoas estão como ovelhas sem pastor, ovelhas sem cuidado. Ele sente compaixão ao ver a luta, a dificuldade, a necessidade daquelas pessoas. Em segundo ponto, a parábola do bom samaritano, ela nos mostra a existência de pessoas boas, de homens bons, que ainda são sensíveis, que ainda se importam com o próximo, pessoas dispostas a abrir mão de um pouco do seu período, do seu tempo ali, para poder olhar para alguém que precisa e ajudar aquela pessoa, resgatar aquela pessoa. Quantos entendem isso nessa noite? Diz amém? Então, nessa parábola nós vamos ver a importância de amar ainda mais o nosso próximo. Nós estamos em uma campanha, Filho Volta para Casa. Na segunda-feira eu preguei lá na Câmara,
a mesma mensagem que eu falei aqui sobre a questão do pai receber o filho, né, de braços abertos. E nessa campanha nós vamos aprender a estar com os braços abertos para receber aqueles que nós iremos alcançar por meio dessa campanha. E hoje nós iremos falar principalmente sobre a questão da religiosidade, que tenta nos impedir de avançar na missão que o Senhor nos dá. O primeiro ponto da mensagem é: a religião, ela é rebelde e argumentadora. Vou repetir: a religião, ela é rebelde e argumentadora. Aquele homem chega para Jesus e pergunta: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras traduções vai dizer que aquele homem, ele estava tentando colocar Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Ele inicia um diálogo entre Jesus e aquele homem. Inicia ali uma conversa entre Jesus e aquele homem, né? E aquele homem, ele vai argumentando, ele vai tentando ali questionar, vai tentando colocar ali a sua visão, o seu ponto de vista. E a religião, ela é isso. A religião, ela não quer aprender. A religião, ela quer apenas provocar. O religioso, ele não quer sentar para ser discipulado. O religioso, ele não quer sentar para ser treinado. Ele quer apenas discordar, ele quer apenas provocar, gerar rebeldia no meio da igreja, gerar discórdia. O religioso, ele vem com as perguntas ali, com temas teológicos, para poder gerar debates, e nesses debates aí gerar divisão, gerar confusão. Eu vi o pastor Eliseu falando algo interessante. Existem algumas pessoas aí na internet que têm entrado em debates, e aí ele falando sobre as pessoas que têm entrado em debate. Acho que é um bruxo, não sei o que é aquele rapaz, não me atei muito a questão do que ele era. Mas em resumo, aquele rapaz lá que parece ser um bruxo, ele tem usado esse debate contra alguns cristãos para poder ganhar ibope, para poder desmerecer o evangelho. E é igual o pastor Eliseu falou: existem coisas que não se debate, apenas ora e se expulsa o espírito maligno, né? Então, o religioso, por muitas vezes, ele vai entrar em debates. O religioso, por muitas vezes, ele vai querer provocar. O religioso, ele gosta de gerar constrangimentos teológicos nas pessoas. O religioso, ele quer que todos pensem igual ele. Eu não concordo com aquilo que o pastor está falando. Eu não concordo com esse negócio de campanha, filho, volta para casa. Não, acho que cada um tem que se virar. Eu acho que cada um tem que dar o seu jeito. Foi para o mundo porque quis. O religioso fala isso. Foi para o mundo porque quis. Afastou dos caminhos de Deus porque quis. O religioso, ele pensa assim. Só que o religioso, ele não vai lá perguntar: meu irmão, minha irmã, por que você afastou da igreja? O religioso, ele não vai lá: meu irmão, por que você não está indo mais para os cultos? O que aconteceu? O religioso, ele aponta o dedo na cara. O religioso fala: não, deixou de ir para a igreja porque está em pecado, deixou de ir para a igreja porque era infiel, que não sei o que. O religioso é desse jeito, né? Então nós temos que entender que nós não devemos caminhar pelo caminho da religiosidade. O objetivo do religioso é expressar o seu conhecimento, mesmo sem a revelação de Deus. Esse dia eu conversei com uma pessoa que ele estava com alguns argumentos que não tinha nenhuma base bíblica. Eu até perguntei: o que você entende deste texto aqui? Algo simples. Mas ele começou a argumentar, e porque eu orei, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que ele estava falando ia contra aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha falado, que o próprio Senhor Jesus já tinha nos ensinado. Então a religiosidade, ela tem, né, gerado muitas divisões, muitos mal entendidos. A religiosidade tem afastado muitas pessoas da missão que o Senhor Jesus, ele tem nos dado. Você consegue entender isso nessa noite, meus irmãos?
A religião, ela é somente litúrgica. O que é uma religião litúrgica? Uma religião, busquei lá no dicionário lá, que essa palavra é meio complicada, né? Significa que sua prática espiritual, ela é baseada primariamente no cumprimento de ritos, cerimônias, gestos, leituras, preces, né? E por aí vai. Então tem muitas pessoas que ele vive somente na liturgia. Tem muitas pessoas que só sabem orar o Pai Nosso, não sabem orar outra oração, não sabem ser espontâneo diante de Deus. Tem muitas pessoas que acham que Deus vai ouvir porque ele vai pegar ali rosário que fala, não sei, terço, vai pegar o terço, vai repetir aquele terço ali várias e várias vezes. Tem muitos religiosos que pensam que Deus vai ouvir por causa disso. Tem muitos religiosos que pensam, né, que Deus só ouve ele quando ele está na igreja. Ah, vou para a igreja falar com Deus, né? Mas na sua casa aquela pessoa não tem comunhão com Deus. Então ele vive só na liturgia. Vive a semana todinha sem fazer a vontade de Deus, sem falar com Deus, sem jejuar, sem ler a Bíblia. Aí quando chega no domingo, vou adorar a Deus. Uma pessoa que vive apenas em liturgia. Vou agradecer a Deus. Só no domingo ele vai agradecer. Pessoa que vive somente em uma liturgia, somente um rito espiritual. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, não é isso que Ele quer que eu e você viva. O Senhor Jesus, Ele não quer que eu e você vivemos na religiosidade. Porque quando nós vivemos na religiosidade, nós vamos nos preocupar apenas com os rituais, apenas com os cronogramas pré-estabelecidos, e vamos esquecer daquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. A religião, ela ama títulos. A religião, ela ama posições, plataformas, mas não gosta de servir ao próximo. O religioso, ele faz de tudo para receber sua carteirinha de obreiro, a sua carteirinha de diácono, de pastor, né? Mas ele não sabe servir ao próximo, né? Usa terno e tudo mais, coloca a Bíblia debaixo do braço, ó quanto eu sou santo, ó quanto eu sou consagrado, né? Tem uma autoridade eclesiástica, mas o mandamento de servir ao próximo, ele não quer fazer. Na reunião aqui de obreiros, né, de líderes aqui da igreja, foi pontuado algo interessante, que um tempo atrás, uma pessoa que chegou ao nível de ser ungida pastor, não quis mais servir a ceia, porque ele disse que agora ele era pastor. Aí eu te pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Aquele que é pastor não pode servir a ceia? Muito pelo contrário, é que tem que servir a ceia mesmo, né? A palavra nos ensina que aquele que quer ser o primeiro, ele precisa servir a todos, né? E nós não podemos viver o evangelho só de falar o que os outros têm que fazer. Nós precisamos ser exemplos e servir, né? Servir ao próximo. Lá no treinamento, foi no final de semana passado, né, se não me engano, no treinamento, quando acabou, eu tinha saído, fui tirar o meu carro lá para outra pessoa sair com o carro. E aí quando eu voltei, cheguei lá, estavam os irmãos da nossa igreja, juntando as cadeiras, ajudando a equipe do Mission Day, né, organizando as cadeiras, organizando o espaço. Eu poderia ter falado, não, eu sou pastor, eu não vou colocar a mão nisso aqui não, mas muito pelo contrário, eu entendo que nós precisamos servir. Fui lá, ajudei, peguei as cadeiras, né, e cooperei ali com o que estava sendo realizado. Mas o religioso a dizer, não, isso aí é serviço só de obreiro, lavar a igreja é serviço só de obreiro, trabalhar no mutirão é só do... Não, é todos nós, né? Inclusive, meus irmãos, né, o piso da cozinha lá, o irmão Fleury organizou para nós esse final de semana, né? Glória a Deus. Analisou ali o contrapiso ali da cozinha. Ó, nós vamos subir ali as paredes ali, né? E essa semana, se tudo der certo, a gente pinta também a sala, né, das crianças, amém? Nós entregar essa chave em nome de Jesus. Mas o religioso, ele não quer colocar a mão num serviço desse, não. Ele quer só pregar. Não, meu chamado é pregar. Já viu quem fala isso? Meu chamado é pregar, o meu chamado é louvar. Já vi muitos falar isso, mas não quer passar um pano na igreja, não quer tirar poeira de uma cadeira. O religioso, ele fala, ó, tem teia de aranha. O religioso fala, ó, a luz está queimada. Mas ele não toma
uma iniciativa de resolver a situação, apenas cumpre ali os rituais. Lá em Filipenses capítulo 2, verso de número 4, vai dizer: não procurem apenas os próprios interesses, ou seja, não fazer somente a sua vontade. Mas o 5 vai dizer: mas preocupem-se também com os interesses alheios, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então aqui está dizendo para nós que nós não devemos preocupar somente com nós mesmos, somente consigo mesmo, mas nós precisamos olhar para Cristo e ter a mesma atitude. E qual que era a atitude de Cristo? Servo, amava o próximo, um homem com compaixão, um homem que se importava com as pessoas que precisavam de socorro, com as pessoas que estavam em aflição, com as pessoas que estavam ali em angústia. Senhor Jesus, Ele se preocupava com as pessoas. E Filipenses 2 está nos ensinando a nós olharmos para Cristo e replicar as suas atitudes, replicar o seu posicionamento, ser servo como o Senhor Jesus. Então a religião, ela vai ficar sempre valorizando os títulos, valorizando as posições. A religião luta pelos primeiros lugares, né? Meus irmãos, nada contra, mas eu sou uma pessoa, isso aqui é algo meu, tá? É algo meu isso aqui, tá? Mas eu sou uma pessoa muito contrariada, às vezes, com aqueles pastores que só gostam de ficar sentado no altar, não faz nada na igreja. Aí chega no domingo, vai lá, senta no altar. Aí para piorar, está lá o ministério do louvor pulando, celebrando, orando ao Senhor, e está lá assim. Já viu? Já vi isso? Demais. A gente visita muita igreja. Sabe o que é isso? Infelizmente, religiosidade. Eu tenho um título, eu posso sentar no altar, eu tenho um cargo eclesiástico de autoridade. Aí a pessoa fica lá, fechada, não abre a boca para cantar uma música, mal canta o hino da harpa lá deles, não pega nem misericórdia. Isso é a religiosidade, e nós não podemos nos mover desta forma. Às vezes eu já cheguei em algumas igrejas para poder pregar, e os pastores falam: vem cá sentar aqui no altar, meus irmãos. Eu fico até sem jeito de sentar no altar, porque eu não me sinto encaixado ali. Eu não me sinto, eu gosto de estar no meio do povo, né? Junto ali. Mas a religiosidade, agora eu quero abrir parênteses aqui, não são todos, viu? Não são todos que agem dessa forma, mas infelizmente tem muitos que são assim, que quer estar lá no altar, mas não quer servir a ninguém. A religião, ela gosta de ostentação, dos paramentos religiosos, né? Como ternos. Alguns gostam de ostentar o terno mais caro e tudo mais. Meus irmãos, eu acho que eu tenho só dois. Eu tenho só 2 ternos. Você vê tanto que eu nem me preocupo com isso. Talvez alguns irmãos devem até pensar assim: pastor, não usa terno. Meus irmãos, eu acho que o terno é a coisa de menos que eu devo me preocupar. O que eu devo me preocupar é com o evangelho, é com as pessoas sendo resgatadas. Mas o religioso, ele preocupa mais com o terno do que com a pessoa. Você consegue entender? A espiritualidade do religioso, ela é apenas aparência. É apenas uma aparência espiritual ali, mas não vive aquilo que o Senhor Jesus direciona a ser feito. Deixa eu avançar, senão não consigo terminar. Outro ponto: a religião, ela é egoísta. Nós acabamos de ler aqui no texto que o sacerdote, ele passa, vê um homem necessitado, vê um homem ali, né, ali todo bagunçado no meio da estrada, e aí ele olha, não faz nada. O levita, ele olha e não faz nada. Sabe por que é isso? Caráter de uma pessoa egoísta, caráter de uma pessoa que está se importando somente consigo mesmo. Meus irmãos, eu meditando essa palavra, olhando: Senhor, eu preciso melhorar ainda mais. Eu entendo que ainda preciso melhorar ainda mais, porque às vezes, meus irmãos, nós deixamos de fazer o que nós devemos estar fazendo. E nós precisamos nos importar com as pessoas, nos importar com aqueles que estão necessitando de socorro. Eu tenho certeza que todos os dias você levanta, você vê alguém na rua, no supermercado, em algum lugar, precisando de socorro. Às vezes pedindo dinheiro,
às vezes pedindo alguma ajuda para algum tratamento. Esses dias mesmo uma moça me abordou, falou: me ajuda aqui, compra esse aqui que eu estou vendendo, é para o leite da filha dela, que fazia um tratamento especial lá e tudo mais. E às vezes nós vemos a sinceridade das pessoas. Infelizmente tem aqueles que realmente não tem, que está lá agindo de má fé, mas muitos estão de fato necessitando. Muitos estão na vida que estão vivendo, não é porque quer, mas porque um dia às vezes vacilou e o inimigo montou nele ali e aprisionou aquela pessoa. E nós precisamos ajudar, resgatar essas pessoas. Amém, meus irmãos? A religião, ela sempre vai usar justificativa, mas não dá resultados para o reino. É interessante porque ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer. No 25 ele fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para poder dar a vida eterna? E aí Jesus conversa com ele perguntando a respeito da lei, dos mandamentos. Ele fala: amar o Senhor, nosso Deus, amar ao próximo. E aí Jesus fala para ele: você precisa fazer isso. E aí ele começa a questionar o Senhor Jesus, né? Ele fala: Jesus, mas quem que é o meu próximo? O religioso, ele sempre vai tentar arrumar uma justificativa, arrumar uma forma para poder justificar as suas falhas. Você acha que aquele homem não sabia quem que era o seu próximo? Você acha que ele, uma pessoa conhecida, inteligente, não sabia a quem ele deveria estar demonstrando compaixão, a quem ele deveria estar amando amor? Mas a grande verdade é que ele sabe o que ele não estava fazendo. Ele pergunta: Jesus, para quem é que eu tenho que amar? Muitos tentam justificar: mas eu não faço, eu não oro para alguém porque eu não sei orar. Meus irmãos, não tem dessa. Não tem isso. Eu quero ver se você vai usar essa justificativa para Jesus quando Ele te chamar. Ah, Jesus, eu não orei para o fulano de tal porque eu não sei orar. Ah, Jesus, eu não evangelizei com os irmãos da igreja porque eu tinha trabalho, eu tinha que viajar, eu tinha que passear, ou eu estava cansado. É isso que você vai usar para o Senhor Jesus? Meus irmãos, antes de você dar uma justificativa aqui na terra, se pergunte: o Senhor Jesus aceitaria esta resposta de mim? O Senhor Jesus, Ele aceitaria este meu argumento por não estar fazendo a sua obra? Nós estamos em uma campanha, nós vamos trazer pulseiras para você levar e colocar nos braços daquele que precisa ser resgatado. Qual que vai ser a justificativa que você vai dar para você não levar uma pulseira para alguém? Porque o religioso ele vai falar: não, não tem tempo. O religioso vai falar: eu não sei no braço de quem que eu vou colocar essa pulseira. O religioso vai falar: não, as pessoas não vão aceitar. O religioso ele vai arrumar 1001 e 2.000 justificativas. Mas aquele que entende o seu papel como cristão, ele não vai se basear em justificativas, ele não vai se basear em argumentos, mas ele vai se posicionar e fazer o que deve fazer. Talvez aquele sacerdote que passou e viu aquele homem lá em apuros, até pensar: não, eu estou atrasado, eu tenho que chegar na cerimônia do culto e tudo mais, né? Se não for trazer para os dias de hoje, né? Talvez era um pastor que estava atrasado, tinha que chegar para o culto, mas ele viu aquela pessoa necessitada, mas ele falou: não, eu estou atrasado, eu tenho que chegar no horário. Meus irmãos, tem coisas que valem muito mais do que a pontualidade, e uma vida ser resgatada é muito mais importante. Talvez o levita, não, o ministro de louvor: não, eu tenho que ir, a minha obrigação é só de tocar na igreja, minha obrigação não é de evangelizar, minha obrigação não é, não, muito pelo contrário. Se há esse pensamento no nosso meio, que seja cancelado em nome de Jesus, porque a nossa principal missão é pessoas. Fala assim comigo: a minha principal missão é pessoas. A nossa principal missão é pessoas. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, o resultado sempre precisa ser pessoas. O ministério do louvor tocando instrumento, cantando, tem que pensar em pessoas. Uma música ela pode curar, uma música ela pode restaurar, se tocada com fé, se tocada com convicção, né? A palavra fala que quando Davi dedilhava a harpa ali, os espíritos malignos de Saul saía. Saul ficava calmo, ficava relax ali, né? Porque havia um homem de Deus, e quando tocava ali no seu instrumento, a unção fluía através da vida dele.
Que assim seja aqui no altar, que assim seja aqui na dança. O pessoal da mídia que faz foto, que faz vídeo, não é só gravar um vídeo, não é só fazer uma foto, isso precisa resultar em vidas salvas. A gente chama isso de conversão, né? Isso precisa resultar em conversão. Hoje, no mundo atual, no mundo tecnológico, existe algo chamado de tráfego pago. O que é o tráfego pago? É quando a pessoa faz aqueles anúncios. Você já viu que você está mexendo no celular, aparece um anúncio para você? Um anúncio lá. Às vezes você está pesquisando lá por roupa, aí começa a aparecer anúncio de roupa. Às vezes está pesquisando lá por uma ferramenta, aí começa a aparecer um monte de anúncio de ferramenta para você. O algoritmo mandando isso. Então existe algo chamado tráfego pago. A pessoa, a empresa vai lá, paga um gestor de tráfego pago, ele cria um anúncio, impulsiona este anúncio, e aí existe algo que é chamado de conversão em vendas. Daqueles 100 anúncios que foi feito ali, aí 50 pessoas vão clicar, 30 vão comprar. É a conversão, é o resultado. Então tudo que nós fazemos na igreja precisa ser convertido em vidas para o reino de Deus. Se você faz um curso, igual os irmãos fizeram, né, o curso da cultura do reino, precisa ser convertido em almas para o Senhor. Se você dança, precisa ser convertido em almas para o Senhor. Se você gosta de fazer teatro, nós vamos ter um teatro abençoado em nome de Jesus nessa igreja, precisa ser convertido em pessoas. Se você vai marcar um futebol, converta esse futebol em pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser convertido em vidas. Nós não podemos viver como um religioso, né, que fica pensando somente em si mesmo, mas nos posicionar como o bom samaritano, que para o que estava fazendo e trata as feridas daquele que está jogado no meio da estrada. A religião, ela não se importa com o ser humano. Nós vimos nesse texto de Lucas 10 que os religiosos não se importavam com aquele que estava necessitando de ajuda, não se importaram com ele. E assim que muitos religiosos estão, não se importando com o próximo. A religião, ela não tem misericórdia pela pessoa alheia. A religião não tem compaixão. A religião, ela não tem empatia, né, com a dor do ser humano, com a dor do próximo. Mas que nós da Igreja Casa da Bênção possamos olhar para a parábola do bom samaritano e nos espelhar neste grande exemplo. E sabe o que eu quero? Eu quero te fazer um desafio nessa semana. Fazer um desafio. Inclusive no curso da cultura do reino, o Eduardo lá fez um desafio. Eu vou até perguntar para os irmãos, ver se cumpriu o desafio, né? Que era de em uma semana alcançar pelo menos uma pessoa para o Senhor Jesus. Vou perguntar para os irmãos que fez, ver se está aprovado nesse desafio aí. O meu foi fácil, porque Deus mandou o irmão bem aqui na porta da igreja, né? Nós tínhamos acabado o culto, e aí veio passando um rapaz embriagado, cheirando muito ao álcool, tonto ali, não conseguia nem ficar em pé direito. Aí ele falou assim: depois eu vou vir aqui nessa igreja. E vem cá que você vai vir aqui agora conversar comigo. Chamei ele na calçada, ele estava na rua meio tonteante lá. E eu comecei a conversar com ele. E apliquei até algo que nós aprendemos no curso da cultura do reino. No curso da cultura do reino, o Eduardo falou que quando o Senhor Jesus quer curar alguém, Ele quer manifestar algo, né? O Espírito Santo quer fazer algo, Ele dá alguns sinais para nós. E enquanto eu conversava com aquele rapaz, eu comecei a sentir uma pulsação bem no meu cotovelo do lado direito. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar se ele tinha algum problema de saúde, alguma dor. Aí ele falou: não, eu tenho uma dor aqui na coluna, tal. E eu perguntei: e no braço, você tem alguma coisa? Aí ele apontou exatamente no braço direito dele. E ele falou: não, de vez em quando eu sinto umas pontadas aqui, que vem até o ombro, né? E aí eu falei: o Senhor Jesus quer te curar nessa noite. E nós oramos com ele ali. Orei por ele, orei por cura, orei por restauração na vida dele, orei quebrando aquele vício do álcool. Levei ele a fazer essa oração, a renunciar, a quebrar as legalidades que ele deu para o inimigo. Aí depois tinha um refrigerante aqui, nós demos refrigerante para ele, né, para sair o álcool da boca. E na hora que eu vi que ele começou a ficar são, não estava mais balançando ali, né, perguntei se ele queria aceitar o Senhor Jesus. E ele aceitou o Senhor Jesus aqui no domingo passado. Aí alguns falam assim: mas ele estava embriagado, não sabe o que ele fez. Meus irmãos, o pastor André, pastor de uma das nossas maiores igrejas lá de Palmas,
ele aceitou o Senhor Jesus totalmente embriagado. Uma virada de ano, foi para a igreja, virado no álcool. E eu creio que estava muito mais virado que aquele rapaz aqui, porque eu estava conversando com ele e ele ficou sóbrio ali. E o pastor André, embriagado, ele aceitou Jesus. E o Espírito Santo fez uma obra na vida dele. O nosso dever não é falar, ele está embriagado, ele não vai lembrar amanhã, não. O nosso dever é fazer o que o Senhor Jesus nos direciona a fazer. Orei com ele, conversei com ele, né? Ele aceitou Jesus, com seus lábios ele declarou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero te fazer um desafio para essa semana. Seja como um bom samaritano. O Espírito Santo ele vai permitir que nessa semana você tenha a oportunidade de manifestar compaixão por alguém, de manifestar misericórdia pela vida do próximo, amar ao próximo. Seja atento. Fala, Espírito Santo, me ajuda a estar atento àquele que eu preciso manifestar misericórdia. E nessa semana, pelo menos uma pessoa, você vai demonstrar compaixão, misericórdia, orar por esta pessoa, interceder por essa pessoa. Leve essa pessoa a confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos sair por estas ruas, meus irmãos, e resgatar aqueles que estão jogados, aqueles que estão, em sofrimento, tanto sofrimento fisicamente, questão de talvez ser um morador de rua, de talvez ser um usuário de droga, tanto aqueles também no seu trabalho também, que está jogado, que nem a família mais dá atenção para essa pessoa, e ele está sozinho, ferido, angustiado, com ferida na alma, com feridas, Então você precisa, nesta manhã, manifestar misericórdia. Então o Espírito Santo vai te mostrar. Talvez vai ser uma pessoa com feridas emocionais. Talvez vai ser uma pessoa que está lutando contra um vício das drogas, talvez um vício do álcool. Talvez vai ser uma pessoa, que tem se vivido com muita ira, ou que tem tido problemas no casamento, e você vai socorrer esta pessoa. Você vai demonstrar misericórdia por essa pessoa. Aquele bom samaritano, a palavra fala que ele compadeceu daquele homem. No verso 34 dizer que ele se aproximou, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. Levou para um lugar onde aquele homem pudesse descansar. Arcou com os custos financeiros para que aquele homem ali pudesse ser cuidado. Nós vamos fazer isso. A campanha Filho Volta para Casa é exatamente isso. É nós curar, tratar as feridas daqueles que estão feridos. Meus irmãos, se você for puxar, olhar aqui na nossa igreja, ver aqueles que têm faltado, que não vêm mais na igreja, são pessoas que estão pelo meio do caminho, pessoas que se perderam pelo caminho, pessoas que o inimigo, atacou no meio do caminho e tirou as forças, pessoas que no meio do caminho o inimigo foi lá, travou essa pessoa, talvez aprisionou essa pessoa por conta de uma brecha que talvez ela abriu, mas essa pessoa está lá aprisionada, e nós precisamos resgatar. Talvez a pessoa que você vai demonstrar compaixão hoje já é uma pessoa que estava afastada daquela igreja. Talvez eu estou pregando aqui, você está lembrando do fulano de tal, a irmã tal, o irmão tal. Meus irmãos, vai lá e demonstre compaixão por essa pessoa. O Espírito Santo ele vai te revelar, E não fique com justificativas. Eu não tenho tempo, eu não sei falar. Não fique com justificativas. Apenas ore, Espírito Santo, me usa e eu estou indo lá fazer o que o Senhor me manda. Amém? Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nós iremos orar para que nós venhamos vencer toda a religiosidade. Não sei se os irmãos percebem, mas quando nós chegamos para cá, quando eu cheguei aqui, eu vi uma igreja muito religiosa.
muito religiosa na questão de usos e costumes, né? E eu percebo que o Senhor tem quebrado essa questão da religiosidade aqui na igreja. Mas nós precisamos vencer a questão daquilo que nos impede de nos mover em direção aos perdidos, né? Nós não podemos ser pessoas religiosas que só frequentam o culto no domingo, né? Se você está só frequentando o culto no domingo e não tem feito nada pelo próximo, não tem orado pelo próximo, você tem sido uma pessoa religiosa. Eu preciso ser sincero com você. Se você vem no culto de domingo, se você é dizimista fiel, mas você não ora por ninguém durante a sua semana, você não fala de Jesus para ninguém durante a semana, você está apenas vivendo uma religiosidade. Você não está vivendo o evangelho puro que o Senhor Jesus nos chama para viver. Amém? E que você possa colocar a sua mão no seu coração. Coloque essa mão no seu coração e você vai orar.